Estamos aqui, né, a última reunião desse ano de 2021, né? Natal que passou, espero que todos tenham tido um Natal tranquilo, em paz, com suas famílias, né? E vamos aguardar a nossa transição de 2021 para 2022, que seja bem tranquilo também. E para isso, nada melhor do que estarmos aqui juntos, né, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, através do livro Jesus no Lar. Hoje, o tópico 40, o tema é o venenoso antagonista. Quem vai estar falando para nós sobre o tema é o Marcos Mateus. A Luciana estará fazendo a nossa prece de abertura e o Carlos César estará fazendo a nossa vibração. Assim, então, vamos dar início com a prece feita pela Luciana. Gostaria, então, de convidar a todos neste momento para a oração inicial, para abrirmos o nosso coração, né, relaxarmos, para estarmos abertos para as palavras da noite, para a lição desta noite, que ela possa permanecer gravada em nossos corações, possamos levar as explicações, as explanações de hoje para a nossa vida, para fortalecer nossa caminhada, nossa jornada aqui. Obrigada, Senhor, por mais este encontro. Obrigada por estar presente. Obrigada, Jesus, nosso mestre amigo. Obrigada aos mentores da Casa do Centro Espírita Vicente de Paulo, que sempre nos auxilia, nos ajuda, nos intui, nos envolve com muito amor, com muita luz, com muita paz, tranquilidade, e que toda essa energia positiva possa agora nos envolver o nosso lar, envolver todos que estão presentes, e principalmente o nosso irmão Marcos Mateus, que fará a leitura e a explanação deste encontro. Que os bons espíritos possam estar o envolvendo, o intuindo, o guardando, para que ele possa, então, nos falar sobre mais uma bela lição do livro Jesus no Lar. Obrigada, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. Hoje, então, como já foi dito, a nossa aula é a aula 40, o venenoso antagonista, ou seja, o venenoso adversário. A lição de hoje nos traz muitos ensinamentos e muitas reflexões. Em mais um encontro na casa de Pedro, Felipe, discípulo de Jesus, de mãos calejadas, falava das angústias que lhe iam à alma, e sua emoção, a amargura, tocou a todos. Pedro, que o ouve com carinho e respeito, volta a falar sobre o problema das tentações. Jesus, todo amoroso, todo carinho, então contou a história de que Deus precisou de um grupo de servidores numa cidade revoltada e desregrada. Encontrou uma família com o pai, a mãe e 3 filhos que o amavam e o honravam com suas leis. A família começou a servir brilhantemente. E agiram tanto e tão bem que despertaram a ira dos espíritos das trevas, que moveu guerra contra eles. Mas por quê? Eles só estavam fazendo o bem. Porque o bem sempre incomoda
as trevas. E o bem, quando de coração e quando bem aplicado, ele é luz que ilumina todas as trevas. E aí, então, começaram as investidas. Primeiro, usou da maledicência, mas os servos foram tolerantes e a venceram. Veio, então, a pobreza, mas os trabalhadores dedicados superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com a calúnia, mas os heróis fizeram construtivo silêncio e derrotaram o perseguidor. Enviou então a vaidade. Entretanto, os cooperadores se fizeram mais humildes e atribuíram todas as glórias ao Pai que está no céu. Veio em seguida a visita do dinheiro, mas a família distribuía a serviço dos desalentados e dos desaflitos. Observem que as provas são dificílimas. Provas muito, mas muito difíceis. Porque onde quer que estejamos, não importa o lugar, se estamos na alta sociedade, se estamos em grandes cidades, grandes centros, na periferia ou na zona rural. A maneira como vivemos, os passos que damos, como avançamos para o bem, ela é vigiada. E se você se destaca um pouquinho só para o bem, logo vêm os espíritos malfazejos para te derrubar, para te criticar, para te vencer, e até mesmo por inveja. E muito de nós sucumbimos, muito de nós perecemos. Quando digo maledicência, nos dias de hoje, nós não suportamos que faça qualquer tipo de comentário e que fale mal de nós. E vamos logo partindo para a ignorância. Vamos tirar satisfação. Porque ninguém tem o direito de trocar ou falar coisas ao nosso respeito. Nós não admitimos qualquer que seja a fala. E quando vamos tirar satisfação, coisas ruins podem acontecer. E na linguagem de hoje vai dar ruim. É assim que funciona. Quando eu digo de pobreza, nem precisa ser uma pobreza ao extremo. Se passarmos falta de qualquer coisinha, nós já começamos a blasfemar, a ir contra Deus, culpar a Deus por essa fase negativa que estamos passando. Nós não queremos saber, não queremos explicativo, nós precisamos de tal coisa e Deus não nos ajuda. Desferimos contra Ele. Quando falamos de calúnia, se nos levanta falso testemunha ou nos calunia, imediatamente armamos um contra-ataque. Porque essa é uma luta onde eu não posso perder, eu tenho que ganhar. Tem também a vaidade. A vaidade é um mal silencioso. Ele nos pega pela nossa maneira de viver. Ele nos pega de jeito. Porque nós gostamos de ser elogiado, de ser enaltecido, de ser paparicado. Mas quando o contrário acontece, ficamos chateados, não aceitamos. Por que está acontecendo isso? Porque nós, vaidosos,
não nos contribui que a pessoa fique calada. Eles têm que falar bem da gente, para dizer o que a gente gosta de ouvir, para dizer o que a gente gosta de, né, viver. Esse é o orgulhoso, é o vaidoso. O dinheiro. O dinheiro, muitas vezes, ele pode ser remédio, mas também ele pode ser veneno. Que na maioria das vezes, o dinheiro é veneno. Ele destrói a humildade, ele destrói o companheirismo, ele destrói tudo aquilo que nos rodeia, que até então, antes de, era bom para nós. E aflora o egoísmo, porque todo aquele que tem quantidades de dinheiro é meu. Ninguém tira, ninguém tem o direito. Eu construí ou eu herdei, é meu. A palavra é só meu. Então isso muitas vezes, né, ele tira a nossa paz. Mas continuemos. Irritado, os espíritos das trevas mandou-lhe o demônio da tristeza. Mandou visitar ao chefe de família o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e lhe disse intuitivamente, em pensamento. Gente, é bom que nós saibamos que os espíritos do mal, ele não chega no nosso olho, na nossa cara a cara e fala. Ele não faz isso. Ele usa de artimanhas, de leveza. E aí, és um homem e não um anjo, assim ele disse. Tu és um homem, não é um anjo. Não te envergonha, pois, de falar tão instintivamente no Senhor, quando conheces de perto a própria imperfeição? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora os teus erros. Faze penitência perante o Eterno. Clama por tuas culpas. E agora, gente, será que o pai de família vai resistir? Será que ele vai sucumbir? Ele ouviu e alarmou-se. Esqueceu de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo profundamente, acreditou ser culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Gente, é bom que nós saibamos que todos nós erramos. Todos nós ainda temos um grau de imperfeição, uns mais que os outros. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. Mas é bom que nós saibamos delimitar o tempo e o espaço. Olha, eu errei até hoje. Aqui nesse ponto eu errei. Daqui para frente, vou procurar acertar. Vou procurar viver bem. Vou procurar viver como Jesus nos ensinou. Pode ser que eu venha falhar. Pode ser. Mas aquele mal da qual eu esqueci e da qual eu estou lutando para viver melhor, ele não faz parte dessa parte do meu presente. Eu estou tentando melhorar. Ninguém pode ser culpado por um ato que cometeu e pagar para o resto da vida. Nós temos direito de começar de novo, nós temos direito de tentar melhorar, e nós queremos melhorar. Pois bem, desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se
E, decorrido alguns dias, morreu de tristeza. Acreditem, ele morreu de tristeza. Pode ser que nós não consigamos fazer a ligação do que ele era, do trabalho que ele fez e da visita que ele teve, aonde colocou pontos falhos, que ele já estava melhorando e estava crescendo. Mas a tristeza o pegou. Seguiu-se o mesmo com a esposa e com os filhos. Logo, depois de uns dias, foram-se a esposa, que não aguentou a solidão e a amargura e a tristeza. Depois foi os filhos, com angústia e também com tristeza. Foram. Jesus silenciou, e como nenhum dos presentes ousou a falar, concluiu: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Vejam que Jesus não deixou nenhuma forma, não deixou nenhum jeito que a pessoa não possa trabalhar, se com os pés, se com as mãos, se com sentimento, se com inteligência. Ele lembrou de tudo para que nós tenhamos elemento de lutar, para nos melhorar. Quantos ensinamentos tivemos? Jesus nos ensina que sempre que o mal nos visita e nos encontra trabalhando, com os pés, com as mãos, com o sentimento, com alegria, ele, o mal, não passará de trevas lutando inutilmente contra a luz. Então vejam que nós temos todos os instrumentos para não deixarmos que a tristeza, que a angústia, que a ira, que o ódio se aproxime e se aloje em nós. Nós temos como trabalhar nessas coisinhas que nos afetam. Nós podemos nos reerguer, mudar os nossos pensamentos. Emmanuel, na obra Fonte Viva, ele orienta dessa forma. Apesar das dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre e belo e útil. Vejam, vou repetir, tá? Para que fique bem gravado. Apesar das dificuldades, que são muitas, nós sabemos. Siga em frente, não esmoreça, não desista. Oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, de belo e de útil. O trabalho é o nosso meio de evolução e nos livra da ociosidade, da cabeça e mãos vazias. Assim já diz o ditado: cabeça vazia é oficina do diabo. E o importante de tudo isso não é só o trabalho. Nós temos que cuidar do orar e do vigiar. Quando vigiamos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, estamos atentos às investidas do mal. E vejam, nós somos seres humanos e nós temos vidas atribuladas, pensamentos diários. Pensamento a todos os instantes. Se nós não tivéssemos proteção, se nós não confiássemos em coisas boas, já teríamos caído, já teríamos sucumbido. E com o auxílio da oração, buscamos o auxílio dos bons espíritos para nos fortalecer, para nos instruir.
para vencermos a nós mesmos e os desafios das nossas vidas. Então, a oração, ela nos fortalece de todas essas maneiras. Se estivermos pensando em mal, se estivermos em decadência, busquemos então orar essa ligação com o Pai Maior, seguramente nós seremos fortalecidos e nós podemos retomar os nossos caminhos, porque a vida é nossa. Foi o que faltou, na verdade, né, aos personagens narrados nas histórias que Jesus nos contou. Se o pai de família tivesse vigilante de todos os pensamentos, nem mesmo teria ouvido a sugestão das trevas, a sugestão do mal. Mas como já dissemos, nós temos momentos falhos, muitas vezes nós baixamos a nossa guarda. Mas caso ele tivesse ouvido, e se estivesse firme na oração que acabamos de falar, essa ligação com o Pai Maior, buscaria o amparo dos espíritos bons. E com certeza teria ouvido deles, intuitivamente, que nossa imperfeição não nos impede de auxiliar e servir, e de servirmos com utilidade. E de sermos úteis. Então vejam, a oração, ela nos livra de todos os males. É só a gente ter essa ligação. Não podemos criticar aquele pai de família. Como eu disse, todos nós temos momentos falhos. E a oração era um dos remédios. E disse Edivaldo Franco, desse modo, sorri e conquista o teu espaço, esquecendo do espinho, teu espinho, e arranca aquele que está ferindo o próximo. Vejam, já dissemos agora há pouco que somos errantes, mas isso não tem que ser permanente em nossas vidas. Temos dificuldade? Temos, mas temos que arrumar um meio de trocar esses espinhos por coisas boas. E aproveitando o ensejo, ajudar o nosso próximo, arrancar o espinho daquele que está ferido, que é o teu próximo. Até porque, se esperarmos para ser perfeito, para auxiliar, poderemos todos parecer no auxílio. Ou sem auxílio. Até porque, se esperarmos sermos perfeitos para ajudar outras pessoas, poderemos todos sucumbir juntos, sem auxílio. Sempre que estamos ocupados em serviço, com os motivos por que viver, para que viver, quando temos projetos, objetivos, razão de viver, é muito mais fácil mantermos sintonia elevada. Vejam, eu faço esse comparativo como uma pessoa que nos quer fazer mal e vem nos visitar. Se a gente tem conhecimento que aquela pessoa é do mal, jamais vamos abrir a porta. E assim é com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Nós não temos que viver com maus pensamentos e nem deixar que esse se aproxime de nós. Se nós estamos em constante ligação com o plano espiritual, orai e vigiai, se estamos orando, estamos com bom pensamento, dificilmente o mal vai nos alcançar. E sobre a sintonia, Kardec pergunta aos espíritos superiores, na codificação do Livro dos Espíritos: pode o homem livrar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ao que os espíritos respondem: espíritos maus, porque escolheram esse caminho, mas um dia serão bons, porque esse é o destino de todos nós.
por mais insistentes que sejam, tende a afastá-los daqueles que se negam a atender suas estranhas vontades. Ou seja, se eu estou com o bem, se eu tenho bem dentro de mim, se eu vivo no bem e com coisas boas, a tendência é afastar essas vontades estranhas do mal de querer estar comigo. Aliás, nós somos assim. Ninguém quer viver perto de pessoa reclamona, ninguém quer viver perto de pessoas choronas. Então, quem gosta disso são só os espíritos do mal. Pessoas boas não querem estar com esse tipo de gente, né? Nós queremos viver do bem, não queremos viver do mal. E os espíritos superiores disseram ainda que espíritos incorretos podem levar o homem digno a errar e não ser que tal um homem que possua assim as tendências inferiores, aí prontas a desabrocharem, que surjam de condições propícias. Ou seja, o homem ele só vereda para o caminho ruim se ele estiver pronto para usar desse trilho. Se o homem é do bem, se o homem está com o bem no coração, ele não vai querer trilhar por caminhos tortos. Kardec, ao perguntar como pode o homem neutralizar a influência dos espíritos desumanos, ouviu como resposta que a prática do bem e a fé em Deus repelem a influência dos espíritos inferiores. E dizem mais, que os espíritos do mal aproveitam nossas disposições íntimas, tristeza, angústia, cólera, ódio. E por meio dessa sintonia, passa a nos influenciar negativamente, como aconteceu com o chefe de família da história que Jesus nos contou. É assim que as coisas funcionam. Se nós estamos melancólicos, tristes, culposos, seguramente nós vamos atrair irmãozinhos que sentem o mesmo que nós sentimos. Falando ainda em sintonia, tristeza, motivo para viver, quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu com a gente quando a gente morava em São Paulo. Nós conhecemos um casal faz uns 20 anos ou mais, lá no Centro Espírito. A gente estudava e também era voluntário. Conhecemos um casal querido, pessoas boníssimas. Eles tinham uns 40 anos, mais ou menos. Ele dirigia uma empresa de seguros e ela dirigia a casa e cuidava dos filhos adolescentes. Eles tinham uma vida confortável, uma família bastante feliz, muito feliz. Eram bastante atuantes no centro e estavam envolvidos assim, em muitas causas humanitárias, de auxílio ao próximo. Na verdade, era um modelo de família, tanto como família, quanto como espíritas. Bastante vigilantes, não ostentavam do que tinham, de como viviam, de como eram. Eles buscavam viver, de verdade, de acordo com o que eles ensinavam. Ele era brilhante palestrante, viu? Ele era estudioso na doutrina. Ele falava com simplicidade. Ele tinha a propriedade de ensinar com o coração. Ele falava para o nosso coração. Mas todos nós temos as nossas dores, temos as nossas fraquezas. Eis que ele contratou uma arquiteta para repaginar a sua empresa, fazer um novo projeto. E do nada, e de repente, ele se apaixonou por ela. Imediatamente se separou e foi viver com a moça. E a esposa? Que era uma família legal, uma família boa, né? Como que ficou a esposa? Para ela, gente, foi uma tristeza imensa. Ela não conseguiu superar. Ela foi ficando triste,
angustiada, e caiu na cama. E de lá nunca mais ela levantou. Desenvolveu-se um câncer, agonizou bastante e desencarnou. Aí a gente pergunta, cá para nós, né? E os filhos? Não era uma razão para lutar e para viver? Mas ela se calou. Os espíritos amigos que nos davam um amparo lá na casa de auxílio, que buscavam a casa, né, para ser cuidado, para receber paz e tal, né? Eles relataram que eles estavam do lado dela, cuidando-a como filha querida que ela era, mas que ela já não desejava mais viver. Não tinha por que viver. E ela morreu. Foi uma lacuna para todos nós, uma tristeza muito grande. Para vermos o quanto uma tristeza pode nos custar. Tristeza é um dardo venenoso que nos atinge sem que percebamos, sem que possamos lutar. Às vezes, vigiamos o orgulho, a vaidade, e nos esquecemos de vigiar a tristeza, a culpa. Podemos desperdiçar a oportunidade que é a vida, que é viver? Não. Nós temos liberdade de escolha, mas temos também a responsabilidade pela escolha que fizemos. Essas escolhas feitas é de nossa responsabilidade. É imprescindível que nós tenhamos motivo para viver. Nos perguntarmos por que estamos aqui e como estamos nos saindo. A nossa vida é a nossa responsabilidade. Nós temos que cuidar dela da melhor maneira possível. Não deixar, de maneira alguma, que energias estranhas nenhuma tome conta da nossa vida. Sobre a tristeza, existem dois tipos. A tristeza número 1 é aquela causada por uma doença, por um luto, por uma separação, por perda de emprego, até mesmo por perda do lar. Essa tristeza, nós vamos senti-la. Ela vai doer por algum momento ou por um momento longo. Mas nós conseguiremos seguir a vida. Seguramente, em algum momento, nós vamos vencê-la, essa tristeza. Nós vamos deixá-la de lado, vamos substituir por coisas proveitosas e vamos viver. Já a tristeza número 2 é aquela tristeza que ficamos remoendo na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, e não conseguimos esquecer. Alimentamos ela todos os dias. E há exemplos 1000 nesse sentido. Até mesmo de tratamento. Por exemplo, numa empresa a gente luta e traz progresso para a empresa, e tem aquele um que fica do lado ali só acompanhando, só vigiando. Aí vem o dono da empresa, ele não agradece a gente, ele agradece aquele que estava do nosso lado ali, só olhando. A gente fica remoendo aquilo, e aquilo nos deixa doente. Outro exemplo, estamos aqui dirigindo certinho, respeitando as leis do trânsito, uma velocidade que nos é permitida, de repente sai alguém do acostamento e nós batemos nele. E aí
nós ficamos com raiva, nós ficamos desatentos nos nossos sentimentos. Esse não passa. Esse nos faz adoecer. Então, junto com a tristeza, vem a raiva, a revolta, a culpa e a autopiedade. Esses são sentimentos que acompanham a tristeza. Como já sabemos, permanecermos nessa sintonia só nos prejudica, pois vamos atrair espíritos com esses mesmos sentimentos. Uma explicaçãozinha básica que todos nós já sabemos. Nos nossos padrões vibratórios, nós temos várias faixas. Várias faixas. Essa faixa aqui, da raiva, da tristeza, da melancolia, do ódio, da cólera, ela está abaixo de nós. Nós estamos acima dela. Mas, quando nós temos pensamentos ruins, desses que acabei de falar, raiva, nós vamos baixando. Nós vamos abaixando o nosso padrão vibratório e nós alcançamos as faixas do mal, onde tem esses espíritos que comungam com esse tipo de coisa. Ou seja, nós alimentamos ele e depois eles passam a alimentar a nós, porque nós estamos no mesmo padrão vibratório que esses. Então, cabe a nós elevarmos os nossos pensamentos e sairmos dessa faixa. Não permanecemos nela. Se temos a grandeza de aceitar que somos falhos, nós temos que entender que as palavras que o Mestre nos trouxe, essas palavras servem para tudo isso da qual nós falamos. Não foi à toa que o Mestre Jesus nos disse para perdoarmos 70 vezes vezes 7 vezes. Isso, se a gente contar no nosso momento de raiva, de ira, vai nos trazer coisas boas, a trazermos coisas que vai consertar o nosso ser, a nossa maneira de viver. Quando ele nos pede para não revidarmos, para sermos bons, ele estava pensando em nós mesmos. Ele não estava pensando nos outros. Ele estava pensando e estava dizendo que devemos nos preocupar com as nossas vibrações, com a nossa sintonia, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Pois só podemos administrar a nossa vida. A do outro, só o outro pode cuidar. Porque veja, se nós estamos aqui e alguém nos comete mal, não adianta você ir lá e querer revidar com palavras. De repente, você tem esse controle de ir lá e chamar a atenção da pessoa. A outra pessoa do lado de lá, ela pode ter uma intenção a mais que a sua. Ela não vai querer só responder as suas palavras. Ela saca uma arma, por exemplo, né? E toma as suas dores com uma arma. Veja, ele está pensando em nós, controla. Não tem que tirar satisfação. Perdoa quantas vezes for necessário. Que isso vai nos trazer paz, tranquilidade e segurança. Quando sentimos tristeza, o melhor que fazemos por nós é direcionar os nossos esforços, sairmos desse estado, desse padrão vibratório, por meio de oração, de prece, de uma boa música, de vibrações, de um bom livro, de meditação, de buscarmos melhores companhias. Quando dissemos melhores companhias, porque, como já foi dito, nós somos donos de nós mesmos. Nós só deixamos ter a companhia que nós aceitarmos. Assim também é na nossa vida. Nós podemos fazer aqui uma recapitulação. A lição de hoje nos trouxe um ensinamento de reflexão, de pensar, de ter paciência, contar até 10 antes de tomar atitudes. Nos falou também de sintonia,
eu escolho as minhas companhias, tanto as espirituais, assim como escolhemos as nossas companhias encarnadas. Nós não podemos falar que a gente gosta de andar com maus elementos, pessoas que fazem mal à sociedade, pessoas que incutem o mal em outras pessoas. Assim também, nós não devemos admitir que outros espíritos sussurrem em nossos ouvidos coisas ruins, coisas que vai nos tirar daquilo que é bom, tirar aquilo que é a nossa essência, que é a bondade. Nós não devemos permitir que espírito e energias ruins tomem conta do nosso corpo. Nós somos donos dos nossos corpos. A tristeza. Não vou sofrer por duas vezes. Melhor é deixar para lá as ofensas, as ingratidões que me fizeram. Como fez assim Jesus. E ele nos ensinou dessa maneira. Vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, sentimentos e emoções. E o meu esforço de dia a dia para controlá-los. Pois a minha vida é a minha responsabilidade. A minha vida é a minha responsabilidade. Nenhum outro é responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Orai. A oração é uma prece. É o nosso seguro. É o nosso capacete de luz. Como nos disse o apóstolo Paulo. É a minha ligação com meu anjo guardião, com Jesus e com Deus. Jamais tirarei esse capacete, porque ele é a minha ligação com o alto. Trabalho. O trabalho, nós reclamamos muitas vezes. É duro o trabalho material. É duro, muitas vezes, trabalhar sábado e domingo. As mulheres, principalmente, têm seus trabalhos fora de casa, e em casa também tem que trabalhar. É duro. O trabalho é dificultoso, é duro. Trabalho, mãos, pés, mente, coração ocupado, é serviço do bem. Me ajuda a evoluir, me afasta do mal, me afasta de tudo que é ruim. Enquanto eu estou trabalhando no labor do dia a dia, eu não tenho tempo para vagabundear, eu não tenho tempo para estar com maus elementos. Então, a labuta do dia a dia, o trabalho, me ajuda a evoluir, me afasta de espíritos malfazejos. Então, meus irmãos, meus companheiros, que nós possamos refletir na lição de hoje, que nós possamos aproveitar aquilo que aqui nos foi ensinado, e que nós possamos ter a luz do Mestre Jesus, de Deus e de toda a espiritualidade junto com nós todos os dias. Agradeço de coração pela paciência de estar comigo até agora e que Deus permaneça em nossos corações e as nossas mentes.